tempo de nos aquilombar, de Conceição Evaristo. É tempo de caminhar em fingido silêncio e buscar o momento certo do grito. Apresentar fechar um olho evitando o cisco e abrir escancaradamente o outro. É tempo de fazer os ouvidos mucos para os vazios lero-leros e cuidar dos passos assuntando as vias e se vigiando atento, que o buraco é mais fundo. É tempo de ninguém se soltar de ninguém mais, olhar fundo na palma aberta a alma de quem lhe oferece o gesto. O laçar de mãos não pode ser algema, e sim a acertada tática, necessário esquema. É tempo de formar novos quilombos em qualquer lugar que estejamos. E que venha os dias futuros, salve 2022. A mística quilombola persiste afirmando: a liberdade é uma luta constante. É tempo de formar novos quilombos, em qualquer lugar que estejamos. Salve a mística quilombola, salve Conceição Evaristo, salve Jamile Cazumbá, que deu voz a essas palavras. O poema Tempo de nos aquilombar, de autoria de Conceição Evaristo, foi publicado no início de 2020. Mas hoje, no ano de 2022, essas palavras seguem fazendo sentido como se tivessem acabado de ser escritas. Assim como a mística quilombola, elas ressoam cada vez mais fortes, dentro e entre nós. Eu sou Stephanie Souto e esse é o podcast É Tudo Quilombo? O nosso podcast sobre aquilombamento e cultura. Apoio financeiro Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Eu escolhi esse poema, Tempo de nos aquilombar, para abrir esse primeiro episódio porque ele traduz em alguns versos o propósito desse podcast. O propósito de discutir sobre a importância do aquilombamento nos dias atuais, no sentido de concentrar energias na luta constante pela nossa liberdade. Como diz a autora, o laçar de mãos não pode ser algema, e sim acertada tática, necessário esquema. O poema de Conceição Evaristo nos convoca a nos movimentar de forma estratégica. E aqui no podcast eu quero procurar entender o que a cultura e a arte têm a ver com isso. Nesse e nos próximos 2 episódios, vamos falar um pouco sobre a expressão do aquilombamento no presente, no passado e no futuro. Mas antes da gente começar esse papo de fato, quero me apresentar para vocês e contar o que me trouxe até aqui. Meu nome é Stephanie, mas quase todo mundo me chama de Sté mesmo, então fiquem à vontade. Eu sou nascida, criada, residente na cidade de Salvador, Bahia, mas eu tenho um pezinho também na ilha de Taparica, terra tupinambá, terra também da guerreira Maria Filipa. Tenho 30 anos, sou uma mulher negra, preta, eu gosto muito de viajar, de ouvir música, de estar ao ar livre. Enfim, um pouco das coisas que eu gosto. No âmbito do trabalho e da formação, tenho uma trajetória profissional que já alcança aí uns 12 anos dedicada ao campo da cultura. Eu sou produtora, gestora cultural e nos últimos anos, desde 2018, eu venho me dedicando também à pesquisa. Eu me especializei em gestão cultural contemporânea e no finalzinho de 2021 concluí o mestrado em cultura e sociedade, que foi onde eu me dediquei de fato a pesquisar o aquilombamento enquanto um referencial negro possível para pensar uma gestão cultural insurgente e engajada na transformação social. Isso partindo da ideia de que para pensar qualquer projeto de transformação efetivamente radical na vida como conhecemos hoje, é preciso adotar outras referências que não aquelas que organizam o mundo, tendo a branquitude como centro. Quando entrei no mestrado, eu estava me sentindo em crise com o meu trabalho, enquanto produtora cultural. Eu já tinha passado por algumas experiências ruins, racistas inclusive, e estava sentindo que ainda não tinha encontrado um lugar para mim. Mas eu não queria abandonar a minha área, porque a cultura é mesmo a minha cachaça. É o campo a partir do qual me movimento, a partir do qual eu leio o mundo e me enuncio para o mundo. Então, nesse momento, eu entendi que eu precisava inventar.
abrir um espaço possível para mim e para corpos como o meu, dentro desse terreiro que é o setor profissional da cultura. E para isso eu precisava olhar ao redor, conhecer outras experiências, me conectar com novas referências. Então foi nesse sentido que a pesquisa despontou como um caminho possível de investigação e elaboração, não só da minha posição no trabalho, mas sobre a minha posição no mundo. O que eu fiz, então, a partir daí, e ainda estou fazendo, foi adotar uma perspectiva negra, uma afroperspectiva, para refletir sobre o campo da cultura. E eu tenho trabalhado nisso, desde então, através da lente do aquilombamento. Eu acho que também é importante dizer que ainda que eu tenha nascido e crescido como uma pessoa preta em Salvador, esse território conhecido como a cidade mais negra fora da África, o debate racial não faz parte da minha infância e adolescência. Até porque a simples presença ou reunião de pessoas negras não significa um aquilombamento. E essa é uma conversa que a gente precisa estar preparada para ter desde o início. Embora eu tenha vivenciado ao longo desse tempo diversos atravessamentos relacionados à questão da cor, foi só quando eu me tornei adulta, e acho que muita gente com certeza se identifica com isso, que comecei a entrar em contato com outras referências, acessar outras chaves de leitura diferentes das que eu tinha conhecido até então. Isso não aconteceu através da escola, isso não aconteceu na universidade, isso não aconteceu dentro do ambiente familiar, mas foi e continua sendo um processo de busca ativa, por referências que digam mais sobre o meu corpo, sobre minha identidade e também sobre minha ancestralidade. É importante a gente notar que esse é um dos efeitos do racismo. A tentativa de apagamento da nossa história e da nossa memória nos obriga a estar constantemente procurando suturar essas lacunas. E talvez seja justamente por isso, pela necessidade de reencontrar o quilombo que eu não conheci, que venho adentrando cada vez mais fundo nessa mata, acompanhada desse desejo constante de encontrar e partilhar dessa rota de fuga com mais gente. É graças aos mais velhos e mais velhas que disputaram o território acadêmico nas últimas décadas que eu pude usar desse espaço acadêmico para produzir conhecimento sobre aquilombamento. Mas como a gente sabe, o espaço acadêmico e universitário não é o único espaço possível de produção de conhecimento. Assim como conhecimento nenhum se faz sozinho. Então é por isso que surge a ideia desse podcast, que tem o objetivo de criar um espaço de troca, diálogo e de construção sobre as infinitas possibilidades do aquilombamento no âmbito da cultura. Então fica aí o convite. Vamos criar novos quilombos onde quer que estejamos? Vamos fazer desse aqui um espaço possível de aquilombamento? Então vamos lá. Por que falar de aquilombamento hoje tem se mostrado tão importante? Além de falar, como tornar o aquilombamento real, aqui e agora? Qual o lugar ocupado pela cultura nessa discussão? E no final das contas, aquilombar-se é o quê? É tudo quilombo? Para início de conversa, são muitas as perguntas que podem ser feitas. Nem todas elas podem ser respondidas com uma definição única. E eu, pessoalmente, não acredito e procuro sempre me distanciar de teorias universalistas, essas que pretendem ser a única verdade. E me lembro sempre de um professor que me disse uma vez que mais importante do que obter todas as respostas é fazer boas perguntas. Porque as perguntas colocam o nosso conhecimento em movimento. E esse primeiro episódio parte dessa provocação. Pensar o aquilombamento aqui e agora. O aquilombamento é uma urgência do nosso tempo. Vamos começar logo assim. Seja nas redes sociais, nos movimentos sociais, nos eventos produzidos e dedicados à comunidade negra, é cada vez mais comum ouvir e falar de aquilombamento como uma evocação e de aquilombar-se como uma palavra de ordem. É como se estivéssemos hoje, a todo momento, evocando a força do quilombo para conduzir nossos caminhos. A pesquisadora Beatriz Nascimento, no documentário Ori, fala: o quilombo é memória, que não acontece só para os negros, acontece para a nação. Ele aparece, surge nos momentos de crise da nacionalidade. A nós não nos cabe valorizar essa história. A nós nos cabe ver o contínuo dessa história. Ainda que para nós, pessoas negras, a crise seja uma realidade permanente e inerente ao contexto colonial que organiza e diferencia a sociedade na qual estamos inseridos segundo o critério de raça, onde a posição da população negra é a da subalternização e exploração, é inegável que o acirramento da polaridade entre as forças políticas nos últimos anos nos coloca diante de uma nova situação de crise, diante da qual precisamos nos fortalecer. E nesse momento, a simbologia do quilombo emerge para vários de nós.
Nesse sentido, Beatriz Nascimento nos lembra que o quilombo não deve permanecer apenas no lugar de uma memória, a ser valorizada e celebrada, mas a ser entendida em sua potência e força ainda nos dias de hoje. Beatriz Nascimento foi uma grande pesquisadora quilombola. Foi uma historiadora natural de Sergipe, pioneira no avanço dos estudos sobre o quilombo enquanto instituição cultural na diáspora negra. E segundo ela, o quilombo é uma história. Essa palavra tem uma história. Também tem uma tipologia de acordo com a região e de acordo com a ordem do tempo, sua relação com seu território. É importante ver que hoje o quilombo traz pra gente não mais o território geográfico, mas o território a nível de uma simbologia. Esse pensamento que Beatriz Nascimento inaugura, do sentido do quilombo a nível simbólico, se confirma hoje quando olhamos para as diversas iniciativas que se organizam, seja no ambiente digital, na educação, na economia, na cultura, na religião, na universidade, em qualquer lugar onde pessoas negras estejam empenhadas não só em ocupar, a nível de presença e representatividade, mas principalmente em transformar, a partir de uma perspectiva quilombista, uma perspectiva afro-referenciada. Mas então, aquilombamento é o quê? É um movimento? É uma teoria? É um conceito? É o quê? Eu penso no aquilombamento como um conhecimento, uma tecnologia ancestral que vem sendo utilizada e transmitida entre as comunidades negras ao longo do tempo. É algo que a gente sabe fazer desde antes da escravização e que na diáspora foi preservado em grande parte pelas comunidades religiosas, dentro dos terreiros de candomblé. É uma inteligência que toda pessoa negra carrega. Aquilombar-se, então, é o movimento de buscar o quilombo, formar o quilombo, tornar-se o quilombo. Como diz a pesquisadora Paula Carolina Batista, no artigo O Quilombismo em Espaços Urbanos, 130 anos após a abolição, aquilombar-se é para os negros um jeito de ser no mundo. Segundo a pesquisadora, aquilombar-se tem se tornado um termo popular entre grupos negros engajados na ideia de resistência da cultura negra brasileira. Para esses grupos, quilombo é uma importante tecnologia social de resistência que promove o estar junto, para ampliar e potencializar saberes, cultura, identidade e histórias ancestrais. Aquilombar-se, então, é o ato de assumir uma posição de resistência contra-hegemônica, a partir de um corpo político, mas é também a possibilidade de ir além da resistência, em direção à criação de uma outra existência possível. Ou seja, entender o aquilombamento em seu sentido simbólico, em seu significado ancestral, nos orienta a repensar nossas práticas no sentido de um fortalecimento coletivo, que presume a nossa implicação prática, na implicação dos nossos corpos políticos, na construção de algo que nos permita não somente resistir, sobreviver nas contingências do racismo dia após dia, enquanto estivermos vivas e vivos, mas que nos apresente um projeto radical de sociedade, onde existir plenamente não seja uma utopia, mas uma realidade possível. Trazendo mais uma vez Beatriz Nascimento, a terra é meu quilombo, meu espaço é meu quilombo. Onde eu estou, eu estou. E onde eu estou, eu sou. Esse foi o primeiro episódio do podcast É Tudo Quilombo? Eu espero que vocês tenham gostado e continue comigo nessa conversa. O podcast É Tudo Quilombo tem apoio financeiro do Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.